eu sempre considerei, e até escrevi sobre isso, que o que a Constituição de 88 veio trazer com esta norma, que já se continha, tal como agora, especificando o objeto a ser considerado dentro do que se chamou teto, era a verdade remuneratória, porque sempre foi uma bagunça no Brasil e uma inverdade remuneratória o que se tem. Quer dizer, pergunta-se a dois procuradores do mesmo estado, nas mesmas condições, quanto ganham. E eles dizem quanto ganham. Quanto ganham em termos de vencimento. Mas vai se ver a remuneração. Os chamados, muito frequentemente, de penduricalhos, fazem com que duas pessoas, em duas mesas, uma ao lado da outra, exercendo as mesmas funções, recebam remuneração, vale dizer, vencimento mais todas as parcelas, absolutamente diferentes, falo de cátedra, porque isso acontecia na Procuradoria e em todas as procuradorias, e no Ministério Público e no Poder Judiciário também. A comunidade jurídica, e aqui eu não estou dizendo que outros servidores não acontece, mas na comunidade jurídica, isso se tem, tinha e tem ainda hoje. O que fez a Constituição de 88, e isso foi objeto de discussão na Constituinte? Vamos estabelecer a verdade remuneratória. O cidadão brasileiro que me paga tem o direito de saber quanto eu recebo, não com mentira, dizendo que meu vencimento é de tanto. Ao final das contas, quanto a senhora recebe, quanto eu te pago? Porque o meu pai tem os seus empregados, ele sabe quanto ele paga. E, portanto, por que o povo brasileiro, que é quem me paga, não haveria de saber? Foi isso que a Constituinte discutiu, e a isso se chegou na Constituição, no artigo 37. Entretanto, quem recebe o teto com segurança para o cidadão brasileiro hoje somos os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Estes recebem. Fora isso, tem, além do teto, cobertura, puxadinho, sei lá mais o que tem por aí. Mas tem-se juiz que ganha mais do que o Supremo? Sim. Em 2000, presidente, portanto, depois das emendas constitucionais 19 e 20, eu, como procuradora-geral, sugeri ao então governador de Minas, Itamar Franco, que fizesse publicar um diário oficial com todos os valores de contra-cheque quanto a remunerações. E houve 5 pedidos que ele me exonerasse do cargo. A exoneração da Procuradora-Geral era mais fácil do que a publicação. E eu desafio ainda hoje isto. Publique-se um dia, porque isto é público, porque a Lei de Acesso à Informação exige que seja publicado, não quanto alguém diz quanto ganha, mas quanto ganha. Porque ninguém ganha em vencimento, recebe-se remuneração. E o que se tem, como já foi veiculado aqui e repetido, são todos os tipos e nomes e de terminologias de outras parcelas que se incluem, que têm os mais variados nomes. O ministro Gilmar faz referência ao valor indenizatório. Indenização é deixar indene, sem dano. Se não houve dano, não há que se falar em indenização, por óbvio, porque aí é português. E, no entanto, sob o nome de verba indenizatória, se paga o que se não deve. Sempre eu ouvi, desde que eu entrei no Estado, e era porque, como o servidor público, antes, funcionário público, ganhava pouco, então vão se tomando algumas medidas para se contornar e se ganhar indevidamente. Só que isto é ilegal. E, no caso do servidor, inconstitucional. Então, eu concordo integralmente. Concordo na teoria, concordo nos casos concretos, com meu queridíssimo amigo, professor Márcio Camarosano, de que é óbvio que não se pode nem transgredir, não se pode transgredir a Constituição em nenhum dispositivo, menos ainda nos do artigo 5º, menos ainda quando se cogita de a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Nem lei aqui é no sentido material, muito menos emenda constitucional, porque isso aí seria o poder constituinte ultrapassando. Apenas se tem aqui que quem recebeu indevidamente desde 5 de outubro de 88, a lei não prejudicará o direito que foi adquirido, e se adquire direito de acordo com a Constituição. Se não se adquiriu de acordo com a Constituição, não se pode ter por adquirido nos termos
postos no artigo 5º. Exatamente por isso é que eu acho que não há nenhuma desavença quanto ao princípio que foi estabelecido. E aí o argumento ad terrorem, no sentido de que, imagina a emenda constitucional que amanhã resolva dizer que um magistrado não pode mais ganhar o que vinha ganhando ou que não vai mais ter. Isto não vale por outros princípios constitucionais, pode não valer. Isto vale para o magistrado, isso vale para o servidor, isso vale para todo mundo. Não porque ele não possa fazer isso, mas porque não se pode transgredir o artigo 5º, mas porque, neste caso, adquiriu-se, portanto, licitamente, legalmente. Por outro lado, eu já, em outras ocasiões, dizia exatamente isso, e no recurso extraordinário 675/978, eu escrevi que a remuneração que eventualmente supera o teto ou subteto constitucional para se aplicar aos estados não é em si ilegal, porque as parcelas que o compõem, em geral, estão pautadas em atos normativos cuja presunção de constitucionalidade não se põe em questão. O que não se admite no ordenamento jurídico brasileiro, instituído a partir de 1988, é a possibilidade dos valores superiores ao teto constitucionalmente fixado e nos termos por ele fixados. E, desde o início, ele fixou, também compreendendo, tal como a ministra Rosa Weber e os que até aqui votaram, exatamente no sentido de que estas parcelas estavam incluídas, as parcelas que não poderiam ter sido ultrapassadas e que foram, ou que teriam que ser, ter respeitado o teto e que não foram, não são pagas devidamente e não foram adquiridas como direito, razão pela qual não há inconstitucionalidade na norma e, portanto, eu estou acompanhando integralmente a ministra Rosa Weber na conclusão e deixando, presidente, para me manifestar sobre a tese e os seus termos, em princípio acompanhando a proposta da ministra Rosa Weber, mas deixando para acompanhar exatamente ao final, quando já se tiverem amadurecidos todos os pontos a serem inseridos nesta tese. Eu, portanto, presidente, voto no sentido de prover o recurso extraordinário do Estado de São Paulo. É com voto, senhor agradeço a presidente. Vossa Excelência.